O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo, às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar-se. Queridas irmãs, queridos irmãos, estamos então aí por encerrar mais um ano litúrgico. No próximo domingo celebraremos a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. Então Marcos, que nos acompanhou durante todo o ano, se despede hoje, porque o Evangelho da semana que vem será na versão de João. Mas só para encerrar, por causa do tema do Cristo Rei, de qualquer forma, o que nós hoje ouvimos só pode ser compreendido se a gente entender um pouquinho de como que a Bíblia foi escrita. Porque a Bíblia, ela levou um bom tempo para ser terminada. Do jeito que a gente tem hoje, levaram-se muitos anos, muitos séculos. Padre, o senhor falou séculos? Sim, falei séculos. Do primeiro livro da Bíblia até o último, foram cerca de 1000 anos para ela ficar do jeito que a gente tem hoje. Então foram séculos. Se ela foi escrita em um tempo tão longo assim, é certo que não foi escrita de um jeito só. Não foi escrita do mesmo jeito durante todo o tempo. E o que a gente chama o que a gente fala a respeito desses tipos de escrita se chama gênero literário. O padre vai usar umas palavrinhas estranhas aqui hoje, mas só parecem estranhas, tá? Mas vamos dizer assim, o gênero literário é um modo de escrever, um jeito de escrever. Tem vários. Você pega uma notícia de um jornal, é um tipo de escrita. Você pega uma poesia, é outro tipo de escrita. São coisas, as duas coisas são escritas, mas são distintas. Tem um jeito diferente, não é? Assim é a Bíblia. Ela tem alguns livros que são históricos. Então, o modo como eles são apresentados tem um jeito histórico. Há aqueles livros que soam como poesia. Por exemplo, os Salmos. Os Salmos são livros que você lê de um jeito mais, uma mensagem mais poética. Há
outros livros que têm tom de narrativa. Isso é muito próprio dos evangelhos. Os evangelhos são assim. É muito comum você ver, alguém chegou naquele tempo, João chegou para Jesus e falou, abre aspas, travessão, a voz. João disse: mestre, vimos 2 homens expulsando demônios em seu nome, mas nós o proibimos, porque não andam com a gente, não são do nosso grupo. Fecha aspas para João. Jesus respondeu, abre aspas para Jesus. É uma narrativa. Isso tem muito nos evangelhos. E dentro de todos esses jeitos de escrita, gêneros literários, há um bem específico que está na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que se chama gênero literário apocalíptico. Guarde bem isso. É um jeito de escrita que tem na Bíblia, que é um caráter próprio, apocalíptico. Tem um livro na Bíblia que se chama Apocalipse. Ele inteiro é nesse gênero. Mas tem outros livros, se não inteiros, pelo menos algumas partes deles estão com esse mesmo jeito. Então você pega assim, o que é o gênero apocalíptico? É um modo de você transmitir uma mensagem por meio de sinais, símbolos, códigos. Mas nós não podemos nos preocupar tanto com os símbolos, com os sinais, mas com a mensagem. O que aqueles sinais querem nos informar. Isso são os gêneros, isso faz parte do gênero literário apocalíptico. Você pega assim, por exemplo, algumas páginas do Apocalipse, fala de 7 taças, 7 selos, 4 cavaleiros, 4 seres viventes. Tudo isso são sinais, símbolos, códigos. Mas quem recebe consegue interpretar, entender o que está ali. Não para nos códigos, mas na mensagem. Por exemplo, o Apocalipse foi escrito no momento em que a igreja estava sendo perseguida de maneira muito dura, muito derramamento de sangue. E essa perseguição vai causando nos cristãos medo, angústia, ficam apavorados. É muito comum em tempos assim crescer a apostasia. Nossa, padre hoje veio com um monte de palavras, não? Gênero literário, apocalíptico, apostasia. Tá. O que é apostasia? É o abandono da fé. Abandonar a fé. Totalmente. Então, diante da perseguição, é muito comum crescer a apostasia. João, que tem a visão, escreve, e a comunidade que recebe o texto, ao ler aquelas páginas, vai entendendo que eles precisam resistir, perseverar, porque ainda que eles estejam passando pela amargura do sofrimento, o final será um final de vitória. Foi o texto que nós ouvimos na semana passada. Ele viu uma multidão, no primeiro momento 144 mil, números de novo simbólicos, 12 vezes 12 vezes 1000, 12 tribos de Israel, 12 apóstolos vezes 1000, são códigos, mas na verdade é a universalidade da salvação, porque depois a visão que ele tem é uma imagem de uma multidão incontável, e o ancião pergunta para ele, isso foi domingo passado, quem são esses? Eu não sei, o Senhor sabe quem é, só sei que eu estou encantado. O que disse o ancião? Esses são os que passaram pela grande tribulação, lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Olha de novo as imagens, sinais. Ou seja, diante da perseguição, diante da tribulação, diante do sofrimento, quando foi pedido a eles o derramamento de sangue, pela fé que eles acreditavam, ou eles faziam isso
ou negavam a fé, não negaram a fé, então derramaram seu sangue, alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro, porque a morte deles era em favor da fé em Cristo. Por isso eles estão agora com vestes brancas e carregam a palma da vitória. Quando eles leem aquelas páginas, eles falam: é isso, irmãos, nós não podemos desistir, não podemos nos entregar, o final é final de vitória, porque o Cordeiro vence todo o mal. Olha que mensagem, ou seja, o Apocalipse não é para assustar. O gênero apocalíptico, embora use imagens assustadoras, o intuito é trazer esperança. Então não podemos parar na imaginação, temos que olhar para a esperança que se renova. Padre, tudo bem, mas hoje a gente não ouviu o Apocalipse. Exatamente, abençoado. É o que eu estou dizendo para você. Estou te dando o exemplo do livro do Apocalipse, porque é com esse olhar que você tem que ler o texto do Evangelho de hoje, que é uma página dentro do Evangelho de Marcos, com um jeito apocalíptico. Assim você compreende o texto que está aqui. Olha o que Jesus disse: naqueles dias, depois da grande tribulação, quem são esses? Quem são esses? São aqueles que passaram pela grande tribulação. Naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais, as estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Imagens fortes, pavorosas. Só de pensar dá pavor. Se armar um temporal daqui a pouco aqui e começar a dar uns raios, a gente já fica assustado, porque de repente o brilho do sol é escondido pelas nuvens, que é dentro da normalidade da natureza, a gente já fica assustado. Agora imagine o sol se apagar, o sol deixar de existir, a lua que ilumina a noite perder o seu brilho. Uma coisa levará a outra, é óbvio, né? As estrelas começarem a cair do céu, algo estarrecedor, terrível. Mas a gente sabe, né, que as estrelas são maiores até que os planetas, algumas estrelas maiores até que o Sol. Então vocês estão entendendo aqui que são sinais, é um modo de dizer que todas essas coisas que existem, por mais belas que sejam e fortes que aparentam ser, desaparecerão. Tudo isso vai passar. Então Jesus, ele quer causar impacto, ele quer causar impressão, não assustar, mas que eles entendam que as seguranças que a gente tem nesse mundo, elas se esvaem. E para deixar isso mais claro, ele usa essas imagens fortes. Tá bom, vocês querem entender o que eu estou dizendo? O sol que brilha lá fora, lindo, bonito, maravilhoso, sumirá, se apagará. A lua perderá seu brilho, as estrelas cairão. Isso é solidez, a gente vê isso com firmeza. Jesus está falando, essas coisas vão se derreter. Então, esses são os sinais, lembra que o padre falou? São os códigos, são os símbolos. Mas qual é a mensagem? Que toda essa realidade irá passar. Jesus explica mais para frente: em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então todas essas coisas irão passar, para chegar o reinado de Jesus, o novo mundo, o novo tempo, o definitivo, o eterno, a plena visão. Essas coisas precisarão passar. Jesus está falando do fim do mundo. Vai acabar um dia. Na verdade, são 3 fins que a gente pode tirar daqui. Um é o fim da pessoa. É certo que nós teremos um fim, todos nós aqui. Mais cedo ou mais tarde se encerrará a nossa história aqui. Vai acabar. Quando?
Não sabemos, mas chegará um dia o nosso fim. De todos nós, sem exceção, da criança que está no colo e do padre que fala para vocês, sem exceção. Um dia vai acabar. É o fim da pessoa. Aí tem outro fim, o fim de épocas, de eras, de tempos. Jesus aqui no texto especificamente está falando do fim de Jerusalém, que eles também tinham como uma segurança a cidade do rei Davi. Jamais ela se extinguirá. Jesus diz isso no ano 30. No ano 70, Roma põe Jerusalém abaixo, incendeia a cidade, cai, apaga. Então, o fim de uma época, mudança de tempo. E o terceiro fim, que é o mais importante aqui, é o fim do mundo, o fim da história. Isso um dia vai acontecer. Antes de acontecer o final, acontecerá a tribulação. Acontecerão coisas difíceis, momentos que nos causarão dor, momentos em que nós ficaremos apavorados. Vai haver choro, vai haver muito sofrimento, mas olha a mensagem: permaneçam firmes, porque tudo isso vai passar, até esse sofrimento irá passar, e vai passar, a pandemia vai passar, os impérios durante séculos passaram e caíram todos eles, os homens poderosos que se achavam deuses, todos eles morreram, todos passaram. Então, quando chegar o momento da tribulação, também vai passar. Permaneçam firmes, porque Deus irá permanecer. Tudo vai passar, mas Deus permanecerá. Essa é a mensagem. Em outras palavras, resumindo tudo isso que nós ouvimos, tudo vai passar, mas Deus permanecerá. Eu gosto muito de uma canção que eu ouvia moleque ainda. Salete, ela, do jeito tão simples e singelo, colocou numa música isso aqui: só Deus não passará, só Deus permanecerá, só Deus, seu amor que vive em mim, só Deus não passará, só Deus permanecerá, só Deus, Ele voltará. Dogma de fé, nós professamos isso em toda a Santa Missa. Jesus irá voltar uma segunda vez. Nós vamos rezar daqui a pouquinho. O padre vai puxar a oração e você vai dizer: donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Nós acreditamos nisso aqui. Toda a missa a gente professa, todo domingo. Ele há de voltar como juiz na glória, para julgar vivos e mortos. Quando esse dia chegar, nós não precisamos ficar assustados, não precisamos ter medo, porque nós esperamos que Ele volte. Não é isso? A gente não reza depois que o padre fala: eis o mistério da fé. Vocês vão rezar: anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Aí quando o texto fala que Jesus vai voltar, você fica com medo. Não vem agora, Senhor. Vocês estão entendendo? Ele está pedindo para Ele vir. A gente reza Maranatá toda a Santa Missa. Se a gente está sabendo que Ele vai voltar, tem que se alegrar. Quem deve temer a vinda do juiz é quem está fazendo as coisas erradas, quem está vivendo de jeito errado, quem está cometendo a injustiça. Aí teremos que temer. Por isso que a gente tem medo, porque nós não estamos preparados. Mas a vinda dele deverá nos alegrar. Não tenham medo, não se assustem. A primeira leitura de hoje foi muito clara. Miguel, dia de Miguel, levantará. E esse Miguel não entrou aqui na liturgia à toa não, gente, não foi aleatório. Tem um porquê. Que Daniel entra na leitura de hoje, na liturgia de hoje, essa primeira leitura, falando que Miguel se levantará.
Por quê? Qual que é o significado da palavra Miguel? Quem como Deus. Ou seja, no dia da tribulação, não tenha medo, porque por mais que as coisas sejam terríveis, ninguém é como Deus. Deus é maior, Deus é mais forte, Ele nos garantirá a vitória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai todo